oração é para que Deus também fale aos nossos corações nesse tempo, que o Espírito Santo possa ministrar a nossa vida, que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações, nós sejamos realmente abençoados pela sua palavra, possamos ser realmente abençoados com aquilo que Deus tem para nós nessa noite. Como o Roger disse, eu trabalho com a MIAF, Missão para o Interior da África. A MIAF é uma organização internacional, trabalhando no continente africano desde 1895, é exatamente isso que você ouviu, há mais de 100 anos. Ela tem servido o continente africano com os ministérios de plantação de igreja, com preparação de líderes, apoiando e trabalhando para que o Evangelho possa realmente alcançar todos os povos, todas as etnias, todos os grupos que estão presentes hoje no continente africano. Uma rápida pincelada sobre a África, nós temos hoje cerca de 3.800, um pouco mais, 3.800 povos diferentes, etnias diferentes. O que isso significa? Grupos de pessoas que têm sua língua própria, sua cultura própria, vivendo em redutos. Eles fazem parte, esses grupos, alguns desses grupos, algumas dessas etnias vivem no mesmo contexto geográfico, então, e formam ali uma das 57 nações ou países que nós temos presente no continente africano. E Deus tem nos dado o privilégio, como organização missionária, de servirmos em mais de 25, 26 países em todo o continente africano. Historicamente, nós temos trabalhado na região leste, na região centro-sul e na região norte. Por uma questão histórica, a MIAF não tem, ao longo dos anos, desenvolvido tantos trabalhos missionários na região oeste da África, mas alguma coisa está vindo por aí em breve, Deus tem nos movido, até porque, quando nós olhamos para essa palavra atrás de mim aqui, fazer discípulos de todas as nações, nós precisamos considerar que há muita coisa para se fazer. Nós precisamos ainda nos lembrar que inúmeros povos ainda não conhecem ao Senhor Jesus e, não o conhecendo, não podem ser seus discípulos. E esse é o nosso grande desafio. Esse é aquilo que impulsiona o nosso coração, é fazer com que o Evangelho chegue a todas essas pessoas. Que as pessoas por todo o continente africano tenham a possibilidade de ouvir, de compreender, de escutar acerca da pessoa de Jesus e acerca do plano de redenção que Deus desenhou para a humanidade. E nesse contexto tem sido um privilégio para mim, para minha esposa Patrícia, para os meus filhos Felipe e Gabriela. Servimos a Deus junto com a MIAF já há 15 anos e tem sido uma história de aprendizado. Aliás, esses 15 anos têm realmente sido um tempo de muito aprendizado. Do momento em que nós conhecemos a MIAF, quando a MIAF chegou em Londrina, ali por volta de 1998, então começamos os primeiros contatos ali, do tempo em que servimos como voluntários na missão, e tínhamos então as nossas profissões, e no tempo, até então, o tempo em que Deus realmente moveu o nosso coração para que nós nos tornássemos definitivamente missionários de tempo integral. Eu sou formado em desenho industrial, essa é a minha primeira formação, trabalhei muitos anos na área de comunicação, e vim parar na MIAF exatamente por conta da minha profissão, porque eu trabalhava com agências de propaganda, tinha o meu escritório, trabalhava nessa área de comunicação. Um dia alguém chegou lá no meu escritório e disse, olha, sabe que tem uma agência missionária que se mudou para Londrina e eles precisam muito de ajuda para criar materiais de divulgação, sites para a internet. Será que você não podia ajudar de alguma forma? E meu coração sempre foi muito voltado para missões, sempre aprendi muito na igreja em que eu participava sobre a obra missionária e disse, com o maior prazer, eu vou fazer isso com a maior alegria do meu coração, porque eu entendo que Deus me deu essas habilidades para poder servi-lo.
E então, ali por começo do ano de 99, eu dedicava 1 hora da semana para a MIAF, fazendo alguns materiais, todo o resto do tempo no meu trabalho. Algum tempo depois, eram 3 horas para a MIAF e o resto no meu trabalho. Mais um tempo depois, eu estava dedicando 1 dia na MIAF, 4 dias no meu trabalho. E quando eu me percebi, eu estava dedicando 4 dias na MIAF e 1 dia no meu trabalho. Até o dia, então, que alguém da MIAF me disse, olha, você não quer considerar ser missionário de tempo integral nessa área de comunicação? Eu falei, não, obrigado, Deus te abençoe. Você pode fazer aí um recrutamento, procurar alguém, isso não é para mim. Porque na minha cabeça, eu olhava para esse texto aqui, fazer discípulo de todas as nações, e a minha resposta para Deus era, Deus, eu não tenho como fazer isso. Eu não tenho condições para fazer isso. Eu não tenho habilidade para fazer isso. Eu não tenho conhecimento para fazer isso. Eu não tenho dinheiro para fazer isso. Eu não tenho tempo para fazer isso. E foi nessa época que eu aprendi uma coisa muito interessante. Ou comecei a aprender, na verdade, uma coisa muito interessante. De que o texto da grande comissão não começa com essa frase aí, fazer discípulos de todas as nações. Mas o texto e as palavras de Jesus em Mateus capítulo 28 começam, na verdade, com Jesus dizendo, eu recebi todo o poder e toda a autoridade, aliás, eu tenho todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, por causa disso, façam discípulos de todas as nações. E aí mudou. Falei, opa, não tem a ver com o que eu tenho para oferecer. Não tem a ver com o que eu sei fazer. Não tem a ver com o dinheiro que eu tenho para oferecer, não tem a ver com o tempo que eu tenho, mas tem a ver com aquilo que Deus está fazendo. Tem a ver com o poder e a autoridade que existe na pessoa de Jesus Cristo. E se eu faço alguma coisa, ou se eu posso fazer alguma coisa, eu só posso fazer porque Ele tem todo o poder, porque Ele tem toda a autoridade. E isso mudou completamente o meu coração e o meu modo de pensar, e então ficou muito mais fácil se envolver de uma forma integral no trabalho missionário. Mas a verdade é que Deus já estava me ensinando por muito tempo sobre algumas coisas que eu iria enfrentar na minha caminhada missionária. Hoje à noite eu encontrei um amigo de longa data, que era lá de Londrina e agora está aqui, é membro dessa igreja. Eu não vou falar o nome dele, porque senão você vai procurar ele para saber algumas coisas da minha vida. É melhor que você não faça isso. Mas nós somos sócios, por 1 mês. Nós saímos da empresa que trabalhávamos, montamos uma empresa e falimos em 1 mês. Mas foi bom, porque já Deus começou a me ensinar como que era o negócio de viver com pouco. A gente ganhava pouco e dividia por 3, porque éramos 3 sócios. Naquela época Deus já começou a ensinar, olha, seu negócio não depende de mim, mas é interessante. E a nossa caminhada tem sido uma caminhada de aprendizado. E eu tenho aprendido com os meus filhos hoje. Felipe tem 12, Gabriela tem 5. Nós tivemos mais trabalho com a Gabriela nesses 5 anos do que todos os 12 anos que nós tivemos com o Felipe. E eu tenho aprendido com os meus filhos. Eu tenho aprendido vendo eles respirarem o trabalho missionário e a obra missionária. Eu estava vendo as crianças trazendo aqui a sua oferta e como nós experimentamos momentos como esse na nossa vida. Me lembro que teve uma época que eu fui falar numa igreja e o pastor falou assim, puxa, por que você não trouxe a sua família? Eu falei, pastor, porque o meu carro não aguenta chegar aqui. Ele anda na cidade legal, mas uma viagem mais longa precisa ali fazer algumas coisas. E aí, então ele falou assim, irmão, então nós vamos orar, porque é interessante você poder vir aqui com a sua família. Eu falei, eu também acho, se o irmão puder orar, eu vou ficar muito agradecido. E eu contei isso em casa, uma conversa de mesa. Passou algum tempo, meu filho falou assim, pai, Deus já arrumou nosso carro. Ah, como assim? Oi? Ele falou assim, não, Deus já providenciou nosso carro é aquele ali. E ele mostrou um carro. Eu falei, tá bom, filho, legal, joia, beleza. Passou algum tempo, esse mesmo pastor que tinha falado isso, falou assim, Paulo, você pode vir pregar aqui? E eu fui pregar novamente, não fui com a família de novo, e ele falou assim, nós vamos te dar um carro. Volta para Londrina, vende o seu carro, compra outro, e fala quanto foi a diferença.
Eu já tinha ouvido falar desse tipo de coisa, mas nunca tinha vivido esse tipo de coisa. E adivinha que carro que eu comprei? Aquele. Não era o mesmo, tá? Mas era o mesmo modelo, a mesma cor, igualzinho. A gente tem aprendido com a fé dos nossos filhos. Desde pequeno nós ensinamos nossos filhos, nós temos um cofrinho que nós chamamos de MIAF Kids, um Ministério com Crianças, nós ensinamos nossos filhos a colocarem as suas ofertas lá. E aí, num determinado ano, nossa igreja também fez uma campanha missionária, então, além do cofrinho da MIAF Kids, tinha o cofrinho da igreja, e o cofrinho dele. Então, imagina, toda moeda que ele pegava, ele tinha que dividir naqueles 3 cofrinhos. E um dia ele pediu um presente, pai, eu queria comprar esse carrinho, eu acho que era um carrinho, e eu disse, olha filho, não dá, é muito caro, nós não temos condições, vai lá, abre o seu cofrinho, vê o que dá para fazer lá. E ele foi lá, abriu e ainda faltava dinheiro para o cofrinho. E aí, ele tinha mais ou menos uns 7 anos, na sua ingenuidade, ele disse assim, pai, será que não, né? Não rola quebrar o cofrinho ali e tal? Eu falei, não filho, esse aqui é de missões, esse aqui a gente está guardando para abençoar o trabalho missionário, nós precisamos ser fiéis e vamos levar esse cofrinho para a igreja. E teve lá o domingo de missões, as crianças levaram o cofrinho, ele levou o cofrinho dele. 2 dias depois, o secretário de missões liga lá em casa e diz o seguinte, Paulo, é o seguinte, nós tivemos a reunião ontem, domingo nós arrecadamos os cofrinhos das crianças, nós tivemos a reunião, e nós decidimos que a oferta dos cofrinhos das crianças nós vamos dividir entre os filhos dos missionários da nossa igreja. Falei, puxa, legal. E irmã, assim, quanto foi mesmo? Foi tanto. Falei, Felipe, senta aí. Quanto que custa aquele carrinho mesmo? Pai, tanto. Era exatamente o valor que ele havia ganhado de oferta da igreja. E aí nós podemos ensinar, filho, nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida da nossa vida. E mesmo que ele não tivesse dado esse carrinho, ele continua cuidando da gente. Nossa vida é uma vida que nós precisamos aprender. E na igreja não é diferente. A nossa vivência na igreja, no que diz respeito à missão que Deus nos deu, é um aprendizado. Nós precisamos constantemente se voltar para a palavra de Deus e aprender com Deus, através do Espírito Santo, aquilo que Ele tem para as nossas vidas como igreja. Porque essa tarefa de fazer discípulos de todas as nações é uma tarefa que foi dada a nós como igreja. Eu vou além, eu diria para você que não foi uma tarefa que Deus nos deu, mas foi um privilégio que Ele nos deu em participar daquilo que Ele mesmo tem feito ao redor das nações. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 11. E nós vamos entrar aí um pouquinho no capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 11. O texto diz o seguinte, é Paulo escrevendo para a igreja de Corinto, ele diz o seguinte, uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém lhe estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus, se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou-se pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus.
Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus, pois ele diz: eu ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, que agora é o dia da salvação. Você conhece a igreja de Corinto, né? Igreja complicada. Complicada. Essa igreja tem muitos problemas, essa igreja tem muitas dificuldades. Coríntias, esse tipo de problema, né? Os palmeirenses tudo deram risada. Tem esse tipo de problema. Eles não entendem as coisas, eles têm dificuldade para compreender o ser igreja, eles têm dificuldade para compreender a palavra de Deus. E Paulo gasta um bom tempo da sua primeira carta e o seu tempo escrevendo a essa igreja, apesar de ter ficado mais de 1 ano e meio convivendo com essa igreja, talvez uma das igrejas que Paulo mais gastou tempo. Paulo gasta o seu tempo escrevendo a primeira carta e parte da segunda carta para resolver alguns problemas que existiam nessa igreja. Problemas relacionados à divisão, problemas relacionados à disciplina, má compreensão do casamento e divórcio, discussões doutrinárias, má compreensão dos dons espirituais, o negócio lá era complicado. Mas qualquer semelhança, qualquer comparação é pura semelhança. Mas a verdade é que como nós temos uma igreja complicada nesses dias. Eu fui pregar numa igreja há pouco tempo atrás, e aí veio um irmão assim, me cumprimentou, falou assim: puxa, irmão, obrigado pela tua palavra, foi muito boa, tal. Eu falei assim: mas que parte? Ele falou assim: a parte que você leu a Bíblia. Eu falei: como assim? Ele falou: não, porque faz tempo que eu não ouço uma pregação falando da Bíblia. Eu falei: então, como que é esse negócio? E a verdade é que tem muita coisa no ambiente eclesiástico brasileiro que não é muito diferente do que acontecia nessa igreja de Corinto. Problemas, má compreensão, divisões, dificuldade de entender a vontade de Deus. E Paulo tem que gastar um bom tempo tentando resolver essas coisas. Mas em determinado momento, Paulo diz o seguinte: olha, agora que eu já expliquei para vocês esses problemas, agora que eu já escrevi para que vocês tenham uma boa compreensão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Existe uma nova aliança, existe algo que Deus fez por vocês, através de Cristo, para que vocês pudessem usufruir desse relacionamento íntimo e profundo com Deus. Tudo aquilo que separava vocês da presença de Deus, tudo aquilo que nos separava como homens e mulheres do relacionamento profundo com Deus, agora foi restaurado, uma oportunidade foi nos dada através de Cristo. E Paulo continua escrevendo para eles dizendo: então vocês precisam entender que esse novo tempo, esse plano de reconciliação que Deus operou através de Jesus Cristo, está disponível para vocês, e uma vez em que vocês abraçam isso como parte da sua fé, uma vez em que vocês entendem isso como parte da sua vida, vocês agora têm a obrigação de não só usufruir de tudo isso, mas agora vocês precisam se tornar embaixadores dessa aliança. Em outras palavras, Paulo está dizendo: vocês agora, que compreenderam tudo aquilo que Deus fez por vocês, vocês agora são parte daqueles que vão proclamar isso, que vão anunciar isso, que vão divulgar a todas as nações, a todas as etnias, a todos os povos, que existe um novo tempo. Existe agora, através de Cristo, um relacionamento, novamente um caminho criado para que o relacionamento com Deus seja restaurado. Porque no final das contas, toda a ação de Deus, desde o pecado do homem até o envio de Jesus à cruz e a sua ressurreição, tem a ver com Deus trabalhando para restaurar esse relacionamento da humanidade com Ele. Nós poderíamos dizer então que o trabalho de Deus é um trabalho em pró da restauração desse relacionamento,
dessa redenção, dessa reaproximação, dessa reconciliação novamente com Deus. Mas acontece que no contexto do Antigo Testamento, Deus escolhia algumas pessoas em determinados momentos da história para que pudessem agir no seu nome e trazer então uma palavra de reconciliação. Ele usa Noé no seu contexto, ele usa Moisés, ele usa Abraão, ele usa os profetas, ele usa os juízes, ele usa homens e mulheres em tempos distintos, mas agora, a partir de Cristo, no contexto dessa nova aliança, no contexto dessa ação, a partir do sacrifício de Jesus na cruz, todos nós somos colocados na condição de embaixadores da reconciliação. E se a gente olhar mais próximo ao texto, verso 14 e verso 15 de 2 Coríntios capítulo 5, Paulo vai nos dar duas verdades, vai nos mostrar duas verdades extremamente importantes como igreja. Eu vou colocar embaixo que eu sou meio... Não levo água aqui, ele vai ficar bravo comigo. Duas verdades extremamente importantes que nós precisamos aprender como igreja, se nós queremos realmente ser uma igreja que faz discípulo, ou que faz discípulos de todas as nações, de todas as etnias. A primeira delas é que Paulo vai dizer aos coríntios que Cristo morreu por todos. Não foi por algum, ou por alguns. Mas o sacrifício de Cristo na cruz foi por todos. Dessa forma, todos podem ter acesso à reconciliação com Deus. Todos têm acesso novamente à pessoa de Deus em Jesus Cristo. O Evangelho, então, está disponível e deve ser pregado a todos. Eu disse hoje de manhã, inclusive, para aquele seu vizinho que gosta de ouvir música 4 horas da manhã no volume máximo. O Evangelho também foi para ele. Trabalhando com África, especialmente voltado ao mundo muçulmano, que é hoje o grande número de a grande maioria dos não alcançados com o Evangelho no continente africano, não foi uma ou duas vezes, mas algumas vezes, em que eu fui abordado em igrejas, ou em conferências, ou em contextos onde eu estava falando, de pessoas que chegaram a mim, pessoas com vivência de igreja por muito tempo e dizer, pois é, irmão, é uma pena que eles já estão condenados para o inferno. Como se, naquele caso, ou para aquela pessoa, ou para aquele determinado grupo, não adianta. E é uma pena que muito daquilo que nós conhecemos, por exemplo, sobre o islamismo, é aquilo que a gente vê na TV. Muitas das coisas que nós ouvimos e que nós supomos saber sobre o islamismo são as notícias que nós vemos na TV. Que geralmente não são boas, que geralmente estão relacionadas a terrorismo, ou ataques, ou a barbáries. Mas deixa eu te contar uma coisa. Eu tenho convivido nesses 15 anos muito no mundo muçulmano, eu tenho muitos amigos que foram muçulmanos e hoje são cristãos, muitos amigos que ainda são muçulmanos, e deixa eu te dizer que nem todo muçulmano é terrorista. Pelo contrário. A grande maioria deles são pessoas como eu e como você. Exatamente como eu e como você. Você sabe o que difere eles de nós? É que nós já conhecemos a graça de Deus, e eles ainda não. Essa é a única coisa que os difere de nós. Nós conhecemos a graça de Deus, fomos alcançados pela graça de Deus. Eles ainda não. Eles são aquilo que Jesus vai dizer aos seus discípulos, são ovelhas sem pastor, desamparadas. O que eles precisam é conhecer o verdadeiro pastor. O que eles precisam é conhecer realmente a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador das suas vidas. Fora isso, eles são como nós. Eu diria mais. Se você se converteu na sua vida adulta, eu diria que eles são hoje o que você era antes da sua conversão. E com o perdão da palavra,
a palavra é desgraçado. Sem a graça de Deus. É exatamente isso. E Paulo está dizendo que o Evangelho foi proporcionado, foi preparado para todos. Cristo, quando morreu, morreu por todos. Mas Paulo vai além, ele diz que essa morte de Jesus tem um objetivo. Essa morte de Jesus é para que quando nós a reconhecemos na nossa vida e nós aceitamos esse sacrifício, é para que a nossa vida não exista mais, mas para que a vida dele exista na nossa vida. O que Paulo vai dizer é que agora, Cristo morreu por todos para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas agora para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, se por um lado Cristo morreu por todos, por outro, essa morte teve um objetivo, para que a gente não viva mais a nossa vida, mas que a gente viva então, a partir de agora, a vida de Cristo na nossa vida. E viver a vida de Cristo na nossa vida significa que as nossas ações devem ser pautadas nas ações de Cristo. Que os nossos negócios devem ser negócios pautados em Cristo. Que a nossa família deve ser pautada em Cristo. Que as nossas decisões, tudo aquilo que nós fazemos no âmbito do nosso trabalho, da nossa escola, da igreja, tudo que envolve a nossa vida, deve primordialmente envolver primeiramente a vida de Cristo. Porque agora Ele vive em nós. Essa é uma engrenagem do Evangelho que nunca pode parar. Somos alcançados pelo Evangelho e a partir do momento em que vivemos por Cristo, somos naturalmente chamados de proclamadores, embaixadores dessa morte e ressurreição, dessa reconciliação que Deus proporcionou através de Cristo. No verso 18, Paulo vai dizer que Deus nos deu. Paulo está dizendo a nós, Deus nos deu a nós o ministério da reconciliação. Esse ministério de proclamação da pessoa de Jesus, esse ministério de levar as pessoas a se tornarem parecidas com Jesus, como discípulos de Jesus, Paulo está dizendo à igreja de Coríntios que foi dado a ela. Em outras palavras, esse ministério foi dado a nós. Nós somos os portadores dessa mensagem de reconciliação. Nós somos os portadores da mensagem de boas novas do Evangelho. E uma vez em que Deus nos deu isso, Ele espera que nós possamos cumprir esse papel como proclamadores do Evangelho, como proclamadores da reconciliação. Mas eu gosto de Paulo. Se tem um cara que consegue piorar as coisas quando você lê ele, é Paulo. No verso 18, ele vai dizer que Cristo nos deu o ministério da reconciliação, mas no verso 19, ele vai além. Porque ele vai dizer que não só foi nos dado o ministério da reconciliação, mas nos foi confiado. Imagina aquele bem precioso que você tem, aquele bem extremamente precioso que você tem, é o mais valioso, é o mais importante para a sua vida, talvez não do ponto de vista financeiro, mas emocional, é a coisa mais valiosa que você tem, e você precisa então confiar aquilo que você tem para uma outra pessoa. O que você espera dessa pessoa? Primeiro, que ela vai cuidar muito bem do seu bem. Segundo, que ela não vai perder, que ela não vai fazer mau uso, que ela não vai deixar largado de qualquer jeito, mas que aquela pessoa vai cuidar daquilo com tanto zelo, com tanto amor, da mesma forma em que você valoriza aquele seu bem, você espera que a pessoa a qual você confiou faça da mesma forma. E o que Paulo está dizendo é que Deus nos confiou o ministério da reconciliação.
Em outras palavras, Deus nos deu total confiança a nós, a igreja, de que nós vamos terminar a tarefa de fazer com que todas as nações conheçam o Evangelho e conheçam a pessoa de Jesus Cristo. É isso que Deus nos confiou como igreja. É isso que Ele espera de nós como igreja. E Deus espera isso de nós, independentemente de onde nós estamos, independentemente de onde Ele nos colocou. Às vezes nós ficamos muito focados, muito mirando num determinado lugar, mas nós esquecemos que nós nos esquecemos de onde Deus tem nos colocado. É verdade que dentro do processo missional da igreja, Deus vai nos enviando, alguns de nós, para diferentes lugares. Nós estamos aqui, mas amanhã Deus, na sua infinita graça, nos move para um outro local. Nosso ministério não acaba porque nós mudamos de local. Alguns de nós, Deus chama especificamente e diz, olha, eu te quero nesse lugar, você vai sair daqui, da sua terra, da sua casa, da sua igreja, e você vai para aquele lugar que eu vou te mostrar, e você vai ser bênção lá, e proclamador do Evangelho lá. Deus faz isso com alguns. Mas o fato é que essa confiança, esse ministério que Deus deu nas nossas mãos, nós exercemos em todo lugar, em todo momento, aonde houver pessoas que ainda não são discípulos de Jesus, é lá que nós devemos exercer. Quando nós estamos no processo de buscar missionários para a MIAF, ou novos missionários para a MIAF, a primeira coisa que nós fazemos como organização é conversar com a igreja. Escuta, fala para a gente, como que é essa pessoa? Como é esse casal? Como é essa família? Qual é o envolvimento deles na igreja? O que eles fazem? Como é o trabalho deles dentro da igreja? Como eles proclamam o Evangelho dentro do seu contexto? Sabe por quê? Porque alguém que não é bênção aonde está plantado, dificilmente vai ser bênção num lugar distante. Talvez Deus não te chame para a África, mas você tem a rua da sua casa. Talvez Deus não te chame para a Ásia, mas você tem a mesa de trabalho ao seu lado, de pessoas que estão lá e ainda não conhecem o Evangelho. Deus nos confiou e Deus espera que a gente cuide com muito carinho, com muito zelo, dessa palavra de reconciliação. E Paulo, para exemplificar tudo isso, então ele vai usar a figura do embaixador. E eu particularmente gosto muito dessa figura. Eu não sei muito sobre o embaixador, mas o pouco que eu sei me ensina que o embaixador é alguém que sempre está fora do seu território. O embaixador é aquele que está fora do seu território. Ele é desse país, mas ele atua em um outro país. Ele é dessa região geograficamente, mas ele atua em outro lugar. Em outras palavras, o embaixador é aquele que atua em nome do governo ou do reino, aonde o governo ou o reino é necessário. E essa é a segunda característica, porque um embaixador atua sempre pelos interesses do reino ou do governo e não pelos seus próprios interesses. E se Paulo está dizendo que nós somos embaixadores dessa aliança, Paulo está dizendo que a partir de agora nós devemos cuidar dos interesses do reino de Deus. Muito mais do que nos nossos interesses, nós precisamos cuidar dos interesses do reino de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, infelizmente, em algum momento da história, os cristãos fizeram uma separação muito clara da sua vida cristã ou religiosa da sua vida secular. Eu não sei exatamente que momento da história, mas os cristãos são, do ponto de vista das religiões monoteístas, os únicos que fazem uma separação muito clara da sua vida secular e da sua vida religiosa. Elas não se misturam. Ao ponto da muitos cristãos dizerem, eu já ouvi isso, não, religião a gente não discute, cada um tem a sua. Mentira! Mentira! Religião a gente discute sim, porque só há um Senhor, há só um Salvador, há só um Deus. E é Ele que deve ser proclamado. Qualquer outra história, qualquer outra religião é mentira. Mas nós separamos. Nós não nos metemos nisso. Não, isso é perca de tempo. Não é isso que Paulo está dizendo.
Não é isso que a figura do embaixador representa, não é isso que Deus está confiando nas nossas mãos. O que Deus está confiando nas nossas mãos é o fato de que nós devemos, enquanto cristãos, proclamar esse evangelho até que todos ouçam, até que todos conheçam, até que todos possam usufruir da graça de Deus. É verdade que o embaixador tem privilégios. E talvez os privilégios muitos de nós entendemos muito bem. Porque normalmente nós gostamos dos privilégios. Eu sei de um privilégio que o embaixador tem. Viajando muito, por vários países, sempre tem uma fila lá dos diplomatas. E a gente fica 2 horas na fila para pegar um visto, mas o diplomata, o embaixador, passa rapidinho naquela fila. E vai tentar passar lá com o seu passaporte comum para você ver. Não rola, não tem jeito. Nós somos embaixadores do reino. Deus nos confiou isso, e Ele espera que a gente possa, como embaixadores, proclamar esse evangelho, anunciar esse evangelho. E Paulo tem isso muito claro na sua cabeça, Paulo tem isso muito desenhado na sua mente, no seu coração, ele entende profundamente o que isso significa. O evangelho precisa ser pregado, o evangelho precisa ser anunciado, Cristo precisa se tornar conhecido. Paulo vai concluir, no capítulo 6, no verso 1 e 2, dizendo: como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus, pois ele diz: eu ouvi no tempo favorável, socorri no dia da salvação, digo-lhes agora que este é o tempo favorável, este é o dia da salvação. Deixa eu te dizer uma coisa, essa palavra nunca foi tão atual, ela nunca foi tão viva, ela nunca foi tão verdadeira. Nós estamos vivendo num tempo favorável, nós estamos vivendo num tempo de salvação. Irmãos, um sheik, na rede Al Jazeera, numa entrevista, ele disse: a cada hora 667 muçulmanos se convertem ao cristianismo, todos os dias 16 mil muçulmanos se convertem ao cristianismo, a cada ano 6 milhões de muçulmanos se convertem ao cristianismo. Deus está operando, Deus está fazendo, Deus está agindo. E Deus tem usado homens e mulheres dispostos, embaixadores, para que isso aconteça. Veja bem, esse homem não é um missionário, esse homem não é um pastor, porque pastor e missionário são muito evangelásticos. A igreja cabe 200, mas no culto sempre tem 1000 pessoas. Esse homem é um sheik muçulmano, estudioso, dizendo: olha... E, na verdade, a entrevista toda é ele dizendo assim: precisamos fazer alguma coisa, porque os cristãos estão invadindo. A palavra está sendo pregada e as pessoas estão se convertendo. E eu não só ouvi esse homem falar isso, mas eu tenho visto isso acontecer. Tem uma moça, nós a chamamos de Felicidade, não é o seu nome, obviamente. Ela vive no chifre da África, predominantemente muçulmano. Ela é de uma etnia extremamente contrária ao evangelho, ela é não só muçulmana, mas ela é o povo é extremamente contra os cristãos. E essa moça, então, um dia, dormindo na sua casa, uma noite de inverno, 45 graus, foi para a laje porque estava muito calor, e aí então ela tem um sonho. E nesse sonho Jesus apareceu para ela e disse: olha, eu sou Issa, Jesus, e eu quero me relacionar com você, eu quero caminhar com você. E claro, para aquela moça aquilo ali não foi um sonho, foi um pesadelo, porque para um muçulmano, ainda mulher, aparece um homem, Issa, Jesus, dizendo que quer se relacionar com ela, é um pesadelo. E agora, o que eu faço? No meio da noite, da madrugada, ela lembrou que algumas casas, a poucos metros, tem uma moça. E essa moça, ela é interessante, porque ela é argentina, de uma igreja boliviana, enviada para uma missão brasileira. Cristã. E ela já falou de Issa. Essa moça conhece Issa, eu vou lá, no meio da noite. E ela
chegou lá, bateu e disse, olha, por favor, me ajude, eu preciso de orientação, porque aconteceu isso, isso, isso. E aquela moça então entendeu, pegou a Bíblia e começou a conversar com ela, e começou a apresentar o Evangelho para ela. Aquela moça é a primeira atleta olímpica mulher do seu país. Então, por aí você pode imaginar a influência que ela tem no país como pessoa, como atleta. E ela, então, ouviu o Evangelho. No meio daquela madrugada, ela disse, sim, eu quero seguir a Issa. Então, ela aceitou a Jesus, começou a ser discipulada. E aí, então, ela disse, mas não posso parar, eu preciso falar desse Jesus para as pessoas. A minha família precisa conhecer esse Jesus. Então, ela foi para a sua família. E ela então falou para o seu pai, para a sua mãe, para os seus irmãos. E o seu pai disse, olha, por favor, vai embora daqui. Não quero mais você aqui. E se você voltar aqui, eu vou te matar. E aquela moça foi, não tinha onde ficar, então nós a acolhemos, continuamos discipulando ela continua aprendendo sobre a palavra. E um dia ela disse, eu quero ser batizada. Nós nunca falamos para ela, você tem que ser batizada. Um dia ela veio, a partir do discipulado, do aprendizado, e disse, eu quero ser batizada. Então ela foi batizada, continuou sendo discipulada, e ela disse, eu preciso ser missionária. Ela nem sabe o que é ser missionária. E ela não falou, quero ser missionária, ela falou, eu preciso falar desse Evangelho, eu preciso falar desse Jesus, eu preciso proclamar Jesus para as pessoas aqui no meu país, porque elas não conhecem. Então nós a adotamos como a primeira, vamos dizer assim, a primeira, missionária, não tem outra palavra, a primeira missionária local ali. Então nós estamos ajudando ela, e ela começou a pregar o Evangelho, começou a fazer parte do nosso projeto. Outras meninas se converteram a partir do projeto que nós temos lá, por causa do testemunho dela. Um tempo atrás ela falou, eu preciso voltar para a minha família, eu preciso pregar o Evangelho para o meu pai, para a minha mãe, e ela foi lá de novo, e então pregou o Evangelho para a sua família e disse, olha, eu sou seguidora de Issa, eu conheci a Jesus, o Filho de Deus, o verdadeiro Deus, e eu estou seguindo Ele, e Ele transformou a minha vida. E a sua irmã falou assim, eu quero seguir a Issa também. E a sua irmã aceitou a Jesus. Mas o seu pai pegou uma faca, colocou no seu pescoço e disse, ou você para de falar, ou eu vou te matar. E ela disse, pai, você pode me matar, mas eu não vou parar de falar. E nós estamos orando, porque em algum momento Deus vai tocar no coração desse homem. Ou então, quem sabe, eu podia te contar a história do Amice. Amice eu conhecia há 10 dias atrás, estava lá em Pemba, norte de Moçambique, divisa com a Tanzânia. Amice era um homem da tribo Cote, vivendo ali na região de Nampula, em Moçambique. Ele um dia ouviu falar do Evangelho, também teve uma visão. Jesus apareceu para ele e disse, olha, eu sou Jesus, Filho de Deus, do Deus vivo, e eu tenho um plano para a sua vida. E da mesma forma, Amice lembrava de um missionário que existia lá, foi conversar com esse missionário, aceitou Jesus, se converteu, foi discipulado, foi batizado, e Amice disse, eu preciso proclamar esse Jesus. Eu preciso me tornar embaixador desse homem, eu preciso me tornar embaixador dessa palavra de reconciliação, porque Deus confiou essa palavra para mim, Deus me ensinou, me alcançou, eu preciso fazer alguma coisa. Qual é o lugar onde o Evangelho ainda não foi pregado aqui nesse país? E alguém disse para ele, lá no norte, entre o povo Muane, 100 mil pessoas, nenhum convertido. Ele falou, é para lá que eu vou. Um homem simples, iletrado. Foi para o norte de Moçambique, começou um trabalho lá há muitos anos, onde alguns missionários já tinham estado e não tinham tido nenhum tipo de fruto. Aquele homem, Amice, da tribo Cote, um ex-muçulmano, pregando o Evangelho lá há 6 anos, tem uma igreja hoje com 33 convertidos. A igreja tem 40, mas convertidos 33. E aí eu conversando com ele disse, Amice, e nós queremos ajudar. Nós queremos fazer alguma coisa, o que nós podemos fazer? Ele disse, vocês precisam treinar os nossos missionários. Eu falei, como assim? Nossa igreja já tem 6 jovens que querem se tornar missionários, querem ser preparados para continuar pregando o Evangelho entre o povo Muane. E é isso que nós vamos fazer. E eu podia ficar a noite inteira aqui contando histórias. E algumas dessas histórias, elas não estão, mas há várias histórias nesse livro, onde não havia igreja, cartões postais de seguidores de Jesus no mundo muçulmano. Histórias de homens e mulheres que conheceram a Jesus, onde não havia igreja, onde a igreja não estava lá plantada, presente, mas haviam pessoas que conheciam o Evangelho, que haviam sido enviadas pela igreja, que estavam lá disponíveis para que o Evangelho fosse pregado, e então o Evangelho avançou. Deus nos escolheu para sermos embaixadores dessa aliança. Deus nos escolheu e nos confiou esse ministério da reconciliação.
Deus está operando, Deus está agindo, e a pergunta que nós temos que nos fazer é: nós vamos participar disso? Nós vamos assumir o nosso compromisso como igreja, a nossa parte como igreja? Ah, mas nós já temos 11 casais de missionários, estamos fazendo tanto. Mas deixa eu te dizer, só na África ainda, 400 milhões de pessoas ainda não conhecem o Evangelho, ainda andam nas sombras. Queria mostrar um vídeo para vocês, e eu queria que vocês ouvissem o que esse homem vai dizer, que vocês ouvissem a história desse homem. When I put on my sandals, I must first put on the right foot. When I enter the mosque, I must enter first with the right foot. When washing before prayer, I must wash my right hand, then left hand. Then the feet, starting with the right foot. Only after I am completely clean can I pray. And when praying, I must stand foot to foot so that the devil cannot enter through the gaps. 5 times a day I pray and follow these rules because I am a Muslim. I have always been a Muslim. My family, my friends, everyone I know has always been a Muslim. We know of no other way. I live beside the ocean. I am a fisherman. I rise early every morning with a call to prayer and go out on my boat. I love the ocean. It brings me peace and it helps provide for my wives and my children. I return to sell my catch at the market. I bargain for the best price, but there's no bargaining with fate when I catch nothing that day. If Allah wills that I catch nothing, then who am I to question His judgment? And yet, there are even more important questions that I'm not supposed to ask. I hope I'm a good Muslim, for someday I will be judged by Allah. I'm fated to go to heaven or to hell, but I cannot know which. It is a terrible thing not to know if my life of following the rules of Islam will be good enough. I try hard, I say the Shahada, I do the prayers,
I give to the poor. I fast. But is it enough to earn Allah's mercy? I cannot know until it is too late. I used to feel peace as I watched the sunset. But now, at the end of the day, as the shadows grow, so does my uncertainty. Da mesma forma que esses povos presentes na África, nós temos inúmeros outros povos, inclusive dentro do nosso país, que continuam vivendo nas sombras, na incerteza do que ou qual será o futuro para as suas vidas. E a minha oração nessa noite é que a gente realmente compreenda claramente aquilo que Deus confiou nas nossas mãos como igreja. E eu queria terminar fazendo um convite para você. Eu constantemente preciso ser lembrado, eu preciso lembrar a mim mesmo dessa palavra. Constantemente, eu preciso que Deus me lembre que Ele me confiou algo e que eu não posso faltar com essa confiança. Essas pessoas estão esperando por nós. Essas pessoas estão esperando por uma ação nossa como igreja, para que o Evangelho possa chegar até elas. O que seria de felicidade se a Cíntia não estivesse lá? E o que seria da felicidade se inúmeras igrejas não tivessem investido na vida da Cíntia para que ela estivesse lá quando felicidade precisou ouvir do Evangelho? O que seria do Amice se aquele missionário não estivesse lá? O que seria do Amice se igrejas, pessoas não tivessem ajudado e investido no trabalho missionário para que aquele missionário estivesse lá e tornasse o Evangelho acessível ao Amice? Nós precisamos assumir o nosso papel como embaixadores da reconciliação. Nós precisamos fazer jus como igreja a confiança que Deus nos deu desse ministério, para que o Evangelho seja pregado. E estou dizendo isso, eu preciso ser constantemente lembrado de que Deus me confiou isso, para que eu não me desvie, para que eu não perca o meu foco, para que eu não me saia de algum momento da direção e do caminho e da vontade de Deus, para que todas as nações ouçam o Evangelho. E eu sei que não é fácil. Nós temos conversado, Cassiano está aí, a gente tem conversado muito sobre vocação, orando para que Deus levante mais missionários. Nós temos visto Deus fazer. Mas deixa eu te dizer uma coisa, numa caminhada de 15 anos eu tenho descoberto que a maior dificuldade que nós temos no que diz respeito à vocação, sabe o que é? Os pais. Porque a gente dá tudo, a gente abre mão de tudo, menos os nossos filhos. Por que eu estou te contando isso? Porque eu tive essa experiência na minha vida. Meu filho está com 12 anos, há 2 anos atrás, na formatura do seu colégio,
Estávamos num auditório mais ou menos parecido com esse, as crianças subiam ao palco para receber o seu pequeno diploma, lembrancinha do ensino fundamental. E aí, então, tinham 2 telões exatamente como esse, e na hora que as crianças subiam, aparecia ali a foto da criança, e assim, o meu maior sonho, aliás, o que eu quero ser quando crescer e o meu maior sonho. 10 anos. Pergunta para o seu neto, para o seu filho, o que ele quer ser. Policial, bombeiro, cantor, atriz, ator, jogador de futebol. E aí o Felipe subiu, e apareceu, eu confesso para vocês, no primeiro momento, para o meu desespero, o que eu quero ser quando crescer? Missionário. Meu maior sonho, alcançar os lugares não alcançados da África. No primeiro momento foi um momento de desespero, confesso para os irmãos, falei, meu Deus. Mas no segundo momento, Deus encheu meu coração e falou assim, olha, Ele entendeu o que vocês fazem como família. Ele está junto com vocês. Eu não sei se o Felipe vai ser missionário. Realmente não sei. O que eu puder fazer para que ele seja, eu vou fazer. Mas eu não sei se ele vai ser um missionário. Mas uma coisa eu sei. Ele está crescendo e compreendendo que o papel dele é fazer com que as nações conheçam a Cristo. Eu quero orar com você, e se você quer assumir um desafio comigo de ser constantemente lembrado por Deus desse valor tão precioso que Ele confiou nas tuas mãos, eu queria que você ficasse de pé e eu quero orar com você. Mas veja bem, você quer ser lembrado, porque se você for lembrado, você vai ser cobrado. Cobrado no fato de que Deus confiou a nós, a cada um de nós, esse ministério da reconciliação. E eu quero orar com você, e eu quero orar por você e com você, porque eu também estou me colocando aqui, orando novamente para que Deus me lembre constantemente que Ele me confiou o ministério da reconciliação. Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos pelo privilégio que nós temos de sermos embaixadores da Tua reconciliação, te agradecemos pelo privilégio de termos sido encontrados pelo Senhor e recebido do Senhor esse dom tão precioso que é proclamarmos, sermos proclamadores dessa palavra de reconciliação. Te agradecemos pela confiança que o Senhor depositou em nós, mas pedimos a Tua graça, Pai. Pedimos a Tua misericórdia sobre nós, a Tua graça sobre nós, a Tua ação sobre nós, para que nós possamos exercer com maestria aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos, ó Pai. Nos lembre quando nós nos esquecemos, nos ajude quando nós tivermos dúvidas, mas acima de tudo, não permita que a gente se desvie, mas permita, Deus, que constantemente nós possamos servir ao Senhor, atuar em Teu nome, por causa do Teu reino, em nome do Teu reino, para que todas as nações, todos os povos, possam conhecer o Teu Evangelho e possam adorar ao Senhor, e nós possamos contemplar a mesma visão que João teve, diante do trono, gente de todas as nações, povos, tribos e línguas, declarando que a salvação pertence ao Senhor. Levanta a Tua igreja, Pai, levanta as nossas vidas, e faz, ó Deus, de cada um de nós, cada vez mais, embaixadores dessa palavra de reconciliação, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, querido. Obrigado, e que você possa realmente assumir esse papel em nome de Jesus. Amém?